Vamos lá, pessoal. Último bloco, vamos finalizar a nossa peça. Vamos em busca de preliminares. Quando que nós temos preliminares? Nós temos preliminares quando nós queremos a tramitação preferencial do feito. O que acontece em 5 casos. Anotou? Colocou aí num post-it tramitação preferencial do feito? Porque se você souber os 5 casos, você procura a fundamentação na CLT. Fácil. Quando o empregado é idoso, tem idade igual ou superior a 60 anos. Quando o dissídio for só para postular salários. Quando decorrer da falência do empregador. Então, se decorrer da falência do empregador. Quando mais 2 casos, portador de doença grave ou então na hipótese de deficiência. Nesses 5 casos, nós vamos pedir a tramitação preferencial do feito. Então, vai de novo. Idoso, salário, falência, doença grave, deficiência. Mais uma vez? Vamos, gente, vamos. Se entrega para essa matéria, se entrega. Sente já evoluindo? Vamos lá. Só quando se tratar de idoso, só salário, falência, que mais? Portador de doença grave ou então deficiência. Esses são os casos em que nós vamos pedir a tramitação preferencial do feito. Requer a tramitação preferencial do feito porque o reclamante é idoso, tem idade superior a 60 anos, igual ou superior a 60 anos, e assim nos termos do artigo tal, ele faz uso da tramitação preferencial do feito. Simples. Você vai saber fazer. Então, preliminares. Aqui nós não temos nada disso. Nenhum desses casos. Então, partimos direto para quem? Para o mérito. Cada pedido vai ganhar um tópico no mérito. Cada pedido. Sempre que você tiver um pedido, faça um tópico separado. Isso deixa a peça muito mais clara. Isso faz com que ela seja mais fácil de corrigir. Então, vamos lá. Qual que é o nosso ponto de partida agora? Vamos parar onde? Lá no nosso rascunho. Tem a ver. Ele era garçom, recebia salário de R$ 1.500 por mês. Ele trabalhou sempre em Floripa. Nós ajuizamos a reclamação em Floripa. Tá tudo bem. O nosso primeiro passo é a equiparação. Veja, você não é obrigada a seguir essa ordem e não deve fazer primeiro, dentro do mérito, o que estiver mais fácil. A corrida na hora da prova é por ganhar os pontos. Então, eu sempre deixo para o final o que é mais difícil, porque aí eu posso nem precisar daqueles pontos quando eu for fazer o tópico. Então, o primeiro passo é o mais fácil. Nós vamos seguir a ordem. Mas se esse primeiro tópico estiver muito difícil para você na hora da prova, você parte para o próximo. Faz primeiro o mais fácil. Não importa a ordem. Se vem primeiro equiparação ou intervalo. Na prova não importa, tá? Ótimo. Agora, o que eu tenho aqui? Ele exercia a mesma função que o tal Juan, na mesma filial do empregador, com a mesma produtividade e perfeição técnica e recebia R$ 2.500. Agora, o que você vai fazer? Vai na CLT buscar equiparação salarial. Lá, quando você buscar a equiparação, você vai encontrar o artigo 461 da CLT, que tem os seus requisitos, e a súmula 6 do TST, certo? O que nós vamos fazer? Olha só, você vai abrir, não tem preliminar, então o item 1 em romanos ficou com o mérito. Rente à margem, 1, nós colocamos a equiparação salarial. Olha que bonito que ficou. E agora, para começar o parágrafo, você vai deixar o espaço equivalente a uma tampa de caneta Bic. Ok, esse é o nosso esquema. Mas antes, vamos lá, agora você abriu a CLT. Está se imaginando no dia da prova? Abriu a CLT. Olha o que diz o artigo 461. Sendo idêntica a função. Depois você vai destacar essas palavras. Idêntica a função. A todo trabalho de igual valor. Trabalho de igual valor. Prestado ao mesmo empregador. Mesmo empregador. No mesmo estabelecimento empresarial, na mesma filial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Agora, o que é um trabalho de igual valor? Trabalho de igual valor está aqui no parágrafo 1º. O caput e o parágrafo 1º são importantes. Para os fins desse capítulo, será o que foi feito com igual produtividade e mesma perfeição técnica. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função, então,
tempo, uma coisa é tempo de serviço, outra coisa é tempo na função, não seja superior a 2 anos. Então, vamos elencar aqui. Quais são os requisitos? Ele tem que exercer a mesma função para o mesmo empregador, então, mesmo exão aqui, mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, com a mesma produtividade e perfeição técnica, com uma diferença de tempo na empresa. Então, olha só, às vezes o empregado, gente, chega na empresa como estagiário, e ele vai crescendo, e ele está na empresa há 10 anos. Então, vamos imaginar um caso hipotético, em que o empregado está lá na empresa há 10 anos, ele conhece até a respiração de todo mundo ali, sabe o que as pessoas vão falar. E ele veio evoluindo, e nesse dia de hoje, esse empregado, ele chegou, um determinado empregado, ele passou a exercer essa função. Abriram 2 vagas e contrataram uma pessoa de fora para exercer a mesma função nesse dia. Então, nesse caso, não existe uma diferença de tempo na função superior a 2 anos. Não exista. Para afastar o direito desse empregado de exercer o mesmo que o outro que vem de fora. Não. Porém, como esse empregado está há 10 anos na empresa, conhece tudo, ele tem sim o direito de receber mais do que esse empregado que acaba de chegar. Certo? Nesse caso, mesmo que esse empregado que está trabalhando na empresa receba R$10.000 e esse que acabou de entrar para preencher a mesma vaga receba R$2.000, ele não tem direito à equiparação, esse que veio de fora. Por quê? Porque esse que ganha R$10.000 está há 10 anos na empresa e um dia nessa função. E esse outro que chegou agora está só há um dia nessa função. Então, não tem o direito de receber o mesmo que aquele que está há 10 anos na empresa. Essa mudança veio com a reforma trabalhista. Então, são 2 critérios. Primeiro, para ser cabível a equiparação salarial entre 2 empregados, eles têm que ter uma diferença na empresa inferior a 4 anos. E eles têm que ter uma diferença na função inferior a 2 anos, não superior a 2 anos, na verdade. Não superior a 4 anos, não superior a 2 anos. Veja comigo de novo o parágrafo. Olha o que ele diz. Trabalho de igual valor será para os fins desse capítulo o que for feito com igual produtividade e perfeição técnica. Fazem o mesmo trabalho, têm a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica. Mas entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, está lá trabalhando na empresa, não seja superior a 4 anos. Não seja de mais de 4 anos a diferença entre eles. E a diferença de tempo na função não seja de mais de 2 anos, certo? Então, não pode superar 4 anos, não pode superar 2 anos. Ótimo. Aqui, o que eu tenho? Tenho que eles exercem a mesma função para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, com a mesma produtividade e perfeição técnica. Não há nenhum relato acerca de diferença de tempo na empresa ou na função. E eles têm que trabalhar simultaneamente. Trabalham simultaneamente? Sim. Então, é devida à equiparação salarial. Quando eu peço a equiparação salarial, na verdade, o que eu quero realmente são as diferenças salariais. Quando o caso de equiparação, eu quero as diferenças. Então, já encontrei o meu artigo 461 da CLT aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Abri o tópico, não abri? Equiparação salarial. Quando você abre o tópico, você já está preparado, programado para abrir 3 parágrafos. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Fato, você vai tirar da onde? Da proposta. Experimenta isso, você vai gostar, uma sensação maravilhosa. O reclamante, aí você vem, foi contratado no mesmo dia que Juan, para exercer a mesma função, na mesma filial, com a mesma produtividade e perfeição técnica. Porém, enquanto recebia R$ 1.500, o seu colega recebia salário fixo de R$ 2.500 por mês. Fato. Fundamento. Para iniciar esse parágrafo, deixe o espaço equivalente a uma tampa de caneta Bic. Começa aqui,
Nos termos do artigo. Então, fundamento. Com o artigo 461 aberto, você vai escrever. Nos termos do artigo 461, caput e parágrafo 1º da CLT. É devido o mesmo salário aos empregados que exerçam a mesma função para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, com a mesma produtividade e perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Ficou lindo! Você tirou da onde? Do artigo 461. E o ideal? Lá no nosso cronograma de estudos, para salário e remuneração, nós elegemos uma cor. Se você não tem essa cor, utilize outra. Mas foi a cor laranja. Para tudo que seja salário e remuneração, assim fica padronizado, fácil, a sua mente processará melhor. Então, o que você faz? Vai destacar essas palavras-chave. Assim, no dia da prova, você pensou em equiparação, procurou na CLT equiparação, chegou no artigo 461, já estavam as palavras mais importantes grifadas. Isso vai ajudar tanto, certo? Aí, ótimo. Fato, fundamento, agora faz o pedido. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada. Só olha aqui para mim. Você quer a condenação da reclamada ao pagamento do quê? Das diferenças salariais, daqueles R$1.000 de diferenças salariais. Então, diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais. Opa! Você acabou de formular o pedido, não foi? Acabou de formular o pedido, olha para ele. O que você quer tem natureza salarial? É salário? É salário, diferença salarial. É habitual ou foi só uma vez, ou só de vez em quando? É habitual, eu quero uma diferença de R$1.000 por todos os meses em que eu trabalhei. Então, eu quero reflexos nas verbas contratuais e resilitórias. Salário, data de entrada, data de saída, função, salário in natura, gorjeta, tudo isso tem que estar escrito na CTPS do empregado. Como que eu vou saber, Ariana? Você tem que estar na CTPS do empregado, o real salário dele. Eu vou no artigo 29 da CLT, ele que fala sobre a CTPS. Quando eu chego lá, está escrito que o salário tem que estar na carteira, o real salário. Então, por fim, requer a retificação da CTPS para constar seu real salário, que tem que ser de R$2.500 e não de R$1.500, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º. Viu como é simples? Abra o tópico. Quando eu abrir o tópico, eu estarei preparado, programado para abrir 3 parágrafos. Fato, copio da proposta. Terminou o fato, estou abandonada, não sei o que fazer? Nada disso, sabe bem o que fazer. Fundamento. Você vai tirar o fundamento da onde? Do artigo que está aberto ali na sua frente, grifado. Se não estiver grifado, seja como a água. Ó, contorno. Leia o artigo com calma. Fato, fundamento e depois, por último, faz o pedido. Eu prometo que sua cabeça não vai deixar você sair daqui sem o pedido, você vai enjoar de ouvir isso. Diante do exposto, requer. Quando o pedido é de equiparação, diferenças salariais. Olhe para o pedido. Olhe para trás. O que eu pedi? Tem natureza salarial? Uma formulinha simples. E é habitual? É. Eu quero com habitualidade? Quero. Não é eventual, raro? Não. Então, reflexos em verbas contratuais e resilitórias. Peço a retificação da CTPS. Salário tem que estar na CTPS. Salário, função, a data de admissão, a data da dispensa, os detalhes do salário, se tem salário in natura, se tem gorjeta, certo? Pronto. Terminei. Agora você vai voltar lá no seu rascunho. Para a melhor parte, não deixe de se dar as pequenas alegrias, gente. A vida é isso. A vida é feita de pequenas alegrias. Olha essa alegria agora, ó. Olha, sente. Eliminou um tópico. Agora, próximo. Leia lá. Vai ler da onde? Do seu rascunho. Você vai pedir a devolução de desconto. Na verdade, esse empregado faltou um dia no ano da extinção para comparecimento na Justiça do Trabalho como parte. Lembra até que ele tinha uma declaração? Então, desconto, devolução dos descontos, comparecimento na Justiça do Trabalho. Aí você vai procurar desconto, comparecimento na Justiça e vai encontrar essa devolução dos descontos. Tem um artigo da CLT precioso, que é o artigo 473. Eu quero que você dê sempre muita atenção a ele. O artigo 473, nós temos até um post que foi feito, que nós fizemos, que a nossa equipe fez, lindinho, com todas as hipóteses do 473, que são de faltas justificadas.
sabe? Ele está todo lindinho porque ele está com desenhos, assim, fotos para você lembrar, associar. Esse artigo é muito importante. Então, se você puder, vai lá no Instagram. Nós estamos, gente, numa fase de gravar, falei para vocês lá na aula tutorial, né? De gravar vídeos para o YouTube, vídeos para o Instagram, toda semana. São 4 vídeos. Um no meu Instagram, no Instagram do Rafael, um no YouTube, e 2, um meu e um dele no YouTube. É para quê? Para que com dicas curtas você possa gravar a matéria, você possa dar atenção, fixar, mais animadas, com edição, com fotografia, para que você esteja envolvido cada vez mais e de forma mais leve na nossa matéria, para sempre absorvendo. E uma delas foi, e um dos banners que tem lá, só que você tem que procurar, né? É o artigo 473 da CLT. Ele traz as hipóteses preciosas em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Então, toda vez que o empregador descontar salário do empregado, porque ele faltou por um desses motivos, você vai pedir a devolução dos descontos. Então tá ali, ó. Primeiro, aí você vai lendo, chegou no inciso 8º. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. E lá embaixo desse artigo 473, na nossa CLT, tem essa súmula 155 do TST, que fala a mesma coisa. Então, se não tem na sua, você poderia incluir súmula 155. Só vou repetir uma coisa. O que você pode? Você pode fazer remissão a quê? Artigo, súmula, OJ e só. Lei também. Artigo, súmula e OJ. Eu vou transcrever o artigo todinho? Não. Eu vou escrever palavras? Não. Art, súmula, OJ e lei. Art, súmula, OJ e lei. Assim você estará mais seguro. São cautelas que você tem que tomar na hora da prova. E quando você vai fazer uma remissão? Quando ela é possível? É só passar por uma pergunta muito simples. Esse artigo diz que o empregador não pode descontar salário do empregado quando ele faltar por esses motivos. E um deles é por ter que comparecer na justiça. E a súmula diz o quê? A mesma coisa, que o empregador não pode descontar salário do empregado nos dias em que ele tiver faltado ao serviço para comparecer como parte na justiça. A diferença é que aqui ele está destacando como parte na Justiça do Trabalho. Vamos ler. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho não serão descontados dos seus salários. Poxa, então você encontrou o artigo, desconto, vedado desconto, encontrou o 473, que é um artigo tão famoso, encontrou? Ótimo. Encontrou a súmula 155? Ponto para você. Tá feito. Escrever vai ser o de menos. Abre o tópico 2. Eu quero que você refaça essa peça depois. Viva essa experiência de montar os seus parágrafos, gente. É quase um quebra-cabeça. Você vai sentir uma alegria muito grande. Não deixe de viver essa experiência. Coloca lá. Rente à margem, nós combinamos que vamos colocar os títulos. 2. Devolução dos descontos ou desconto salarial. O título ele tem que estar relacionado com o seu problema. Feito isso. Colocou o título, agora você está preparado, programado para abrir quantos parágrafos? 3. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Fato é cópia da onde? Da proposta. Da proposta. É apoiado na proposta. Claro que talvez você tenha que adaptar, colocar reclamante, o reclamante postulou. Você vai adaptando, resumindo, mas apoiado na proposta. Então vamos lá. Começo, vou deixar aqui deu certinho, ó. Deixa o espaço equivalente a uma tampa de caneta Bic para começar todo o parágrafo. Todos os títulos nós vamos colocar rente à margem e deixar esse espaço para começar os parágrafos. Aí vem. A reclamada descontou do salário do reclamante um dia de trabalho no mês de janeiro do ano da extinção do contrato, em razão de o reclamante ter faltado ao trabalho para comparecer em juízo como parte no processo em que estava litigando contra o seu antigo empregador. Muito embora tivesse apresentado certidão da Justiça do Trabalho comprovando suas alegações. Aí ficou lindo, gente, não ficou? É lá da proposta. Fato, e agora? Está abandonado ou sabe o que vai colocar no próximo parágrafo? Fundamento. E nessa hora está aberto o seu artigo 473. Você já encontrou a súmula 155, que na nossa CLT está embaixo do artigo 473. E aí você escreve, nos termos, com base no artigo 473, inciso 8º da CLT,
Opa, e aqui você vai colocar e súmula 155 do TST, e súmula 155 do TST. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, vê se ficou bom esse parágrafo, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. E aí você poderia incluir, inclusive como parte. Ficou lindo ou não ficou? Tirou da onde? Da proposta. Fato, fundamento, faz o pedido, sua cabeça não deixará você sair daqui sem ele. Diante do exposto, requer. Requer o quê? A condenação da reclamada, a devolução do dia de trabalho descontado do seu salário. Terminou de fazer o pedido, você olha para trás. O que você acabou de pedir é salário? É. Mas é habitual ou foi só um dia, gente? Foi só um dia, não é habitual. Logo, você não vai pedir reflexos. Não vai. Para pedir reflexos, tem que passar por uma fórmula muito simples. Tem que ser salário e tem que ser habitual. Se não é, em frente. Próximo. Agora, viva a experiência. A maravilhosa experiência que você adquiriu do direito de riscar o tópico o tópico da proposta, devolução dos descontos. Vamos ao próximo. Jornada. Ele trabalhava 8 horas diárias com 30 minutos de intervalo de segunda a sexta-feira. Aqui eu quero que você faça um post-it também. Toda vez que o examinador te der uma jornada, você tem que procurar algumas coisas. Por quê? Por que a contestação é mais fácil que a reclamação? Porque ele me dá o pedido e eu tenho que atacar o pedido, contestar o pedido. Na reclamação, eu tenho que analisar as informações e descobrir quais são os pedidos. Quando o assunto é jornada, pode ser que ali tenham pedidos escondidos. Mas se você procurar quatro coisas toda vez que se deparar com uma jornada, nenhum pedido vai escapar. Para os outros pedidos relativos à jornada, ele vai ser mais explícito, vai dar mais dados. Vai dar, por exemplo, se tiver prontidão, se tiver sobreaviso, ele vai ter que falar isso, estava de prontidão, estava de sobreaviso. Mas o que pode estar escondido que você não notaria? Essas 4 coisas que vão deixar você muito seguro. Toda vez que você se deparar com uma jornada, você vai procurar horas extras. Horas extras. Depois, intervalos. Aqui são intervalos. E que tipo de intervalos? Intervalo intrajornada, intervalo entre jornadas. Interjornadas. Então, intervalo. Você vai procurar o intervalo intrajornada e interjornadas. Você vai procurar também o descanso semanal remunerado para verificar se era observado ou não era, se um dia da semana, dentro de 7 dias, o empregado usufruía do descanso semanal remunerado. E também você vai buscar o adicional noturno para verificar se ele trabalhava no período noturno, não recebia adicional noturno, e aí você vai pedir. Então, olha só. Horas extras. Gente, a não ser que ele tenha uma jornada especial, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, traz a regra 8 horas diárias. A mesma coisa está no artigo 58 da CLT. 8 horas diárias. São 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa é a jornada. A não ser que ele seja, por exemplo, bancário, caixa de banco, que a jornada é 6. Se ele tiver sido contratado para trabalhar numa jornada menor. Se ele estiver trabalhando em turno ininterrupto de revezamento, que a jornada é de 6, a não ser que eu esteja diante de uma exceção, para todos os outros, a regra geral é 8 horas diárias e 44 semanais. Então, você sempre vai verificar se ele está numa exceção ou se ele, sim, extrapolou a 8ª hora diária e a 44ª hora semanal, certo? Horas extras. Extrapolou? Você vai abrir o tópico das horas extras com fato, fundamento e pedido. Intervalos. Primeiro, quando ele trabalha mais de 6 horas, ele tem direito ao intervalo de no mínimo 1 hora. Se ele trabalha até 4, não tem direito a intervalo nenhum, né? Pelo amor de Deus, até 4. Acima de 4 e até 6, ele tem direito ao intervalo de 15 minutos. 15 minutos. Rafael explica isso aqui para você com macetinho. Então, lá nas aulas de direito material, você vai ver bem isso aqui de novo com ele. Isso tudo está no artigo 71 da CLT. Então, você procura o intervalo, se era observado ou não.
Entre uma jornada e outra de trabalho, tem que ter um intervalo de no mínimo 11 horas, lá do artigo 66 da CLT. Você vai procurar. Depois você vai ver se ele usufruía do descanso semanal remunerado, que está lá previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição. E o adicional noturno, que está previsto no artigo 73 da CLT. Então, prometa para mim. Essa é uma outra promessa. Segunda promessa. Eu prometo que toda vez que eu me deparar com uma jornada de trabalho, eu vou procurar hora extra, intervalos, intrajornada para almoço, para refeição, e aquele de 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra. Se era observado ou se não era. Depois, você vai buscar verificar se era observado ou não o descanso semanal remunerado. Se não, vai pedir. E também vai verificar se ele trabalhava no período noturno, que é das 22 às 5 horas, está lá no parágrafo 2º do artigo 73, e não recebeu o adicional noturno. Nesse caso, você vai pedir o adicional noturno, que é de 20% do valor da hora diurna. Prometido? Hora extra, intervalos, intrajornada, entre duas jornadas, do artigo 66, de 11 horas, DSR e adicional noturno. Nada escapará a você assim. Então, vamos olhar no nosso caso. Ele trabalhava 8 horas diárias, então não tem horas extras. E aí, intervalo. Como ele trabalhava 8 horas, mais de 6 horas, não era observado o intervalo intrajornada. Tenho que pedir. Vou lá no artigo 71 para ver como é. Já vamos verificar. Interjornadas, entre uma jornada de trabalho e outra. Vamos ver. Ele não me dá os dados para eu saber se quando terminava a jornada de segunda, iniciava de terça, era usufruído o intervalo de 11 horas. Se ele tivesse me dado, eu iria verificar. Aqui eu não tenho como verificar. Risco, não vai ter pedido. Ele usufruía do descanso semanal remunerado, sim ou não? Veja que trabalhava só de segunda a sexta-feira. Sim, então não tenho que pedir o DSR. E o adicional noturno? Trabalhava das 22 às 5? Não tenho esse dado, não vou pedir. Passei pela lista inteira e identifiquei um pedido. Intervalo intrajornada. Ótimo, e agora o que eu vou fazer? Vou abrir o tópico. Para cada pedido, um tópico. Não misture hora extra com intervalo com adicional noturno. Não vale a pena. Deixa a redação confusa. Ariana, eu posso? Pode. Mas não vale a pena, na minha opinião. Então, chegou lá, procurou intervalo na CLT. Chegou no artigo 71. E o que ele diz? Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo, 1 hora. No máximo 2, né? No mínimo 1 hora. E salvo acordo, escrito ou convenção coletiva contrário, não poderá exceder a 2 horas. No mínimo 1, no máximo 2 horas. O parágrafo 4º é importante. Aqui, quanto à jornada, nós sugerimos o lápis de cor vermelho, mas se você não tiver, use o que você tem, seja como a água, para destacar as palavras importantes. Aqui eu quero que você faça seus destaques, porque tem muita informação importante nesse parágrafo 4º. Olha o que ele diz. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo. No nosso caso, a concessão era parcial, né, de 30 minutos. Claro que você não vai escrever 30, a sua CLT. Só para lembrar. Para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, quer dizer, não é salário, não gera reflexos, é de natureza indenizatória. Apenas do período suprimido, segundo informação importante, com acréscimo de 50%. Então, você pede o período suprimido 30 minutos, acrescidos do adicional de 50%, e como tem natureza indenizatória, é sem reflexos. Se você pedir reflexo, você pode ter a nota descontada com relação ao intervalo. Encontrou o fundamento, não foi? Acabou. Fato, fundamento, faz o pedido. Coloca o tópico, intervalo e intrajornada. Quando você coloca o tópico, você já está preparado, programado para abrir quantos parágrafos? Já, a essa altura, primeira aula de peça, você já está. Quantos? 3. Fato, fundamento e faz o pedido. Fato. O reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 horas diárias, vê se ficou bom esse parágrafo, usufruindo de apenas 30 minutos de intervalo. É isso? Mas, Ariana, se for tão curtinho, eu emendo com o fundamento? Não emenda, não emenda. Porque assim vai ficar claro. Deixa curtinho. Fato, fundamento.
Nos termos do artigo 71, caput da CLT, aqueles que laboram mais de 6 horas diárias fazem jus a um intervalo entre as jornadas de no mínimo 1 hora, o qual não foi observado. Uma dica, deixa para colocar os 50% no pedido, tá? Aí agora, diante do exposto requer, fato, fundamento, faz o pedido. O que você requer? A condenação da reclamada ao pagamento do período suprimido, ou seja, de 30 minutos diários, acrescidos de 50%, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Ficou lindo, gente? Vai lá no seu rascunho, tá acabando já a primeira peça. Vai lá, risca esse tópico que você já concluiu e já vamos para o nosso último tópico dessa peça. Último tópico, FGTS. Bom, havia um recolhimento de 4%, que era metade do valor devido, o que foi autorizado por uma norma coletiva. Depois da reforma, nós temos 2 artigos, o 611-A e o 611-B. E o artigo, um deles, vai determinar o que não pode ser pactuado por norma coletiva. Nas aulas de direito material, então, você vai ver isso detalhadamente com o Rafael. Ele vai insistir bastante nisso. Esse é um artigo que vai ser muito conhecido por você. O artigo 611-B é uma preciosidade para a prova. Tem muito pedido aqui nele. Se familiarize com ele. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo. Veja, eles não podem suprimir ou reduzir os seguintes direitos. Todos os outros podem. O inciso 3º, o valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS. Gente, quando o assunto é FGTS, você tem que ir na lei do FGTS, no decreto do FGTS. A lei é 8.036 de 90. Toda vez que você estudar uma lei, eu quero que você faça uma coisa. Na nossa CLT, lá na pá, antes da legislação complementar, tem um índice só de legislação complementar. Aí agora você está tendo o seu primeiro contato com a lei do FGTS, lei 8.036. Por exemplo, vamos imaginar que hoje é o seu primeiro contato. Quero que você risque com uma caneta marca-texto amarela, tudo que é geral é amarelo, essa risque de fora a fora a lei, lá na legislação complementar, lei 8.036 de 90. Você já estudou essa lei. Da próxima vez que você tiver que localizar, você vai ter mais facilidade, tá? Então, o artigo 15, vai no artigo 15, para destacar isso aqui, ó. Para os fins dessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. 8% da remuneração. E agora o que você faz? Você já viu que o valor é de 8% da remuneração. Você viu que tinha uma norma coletiva que reduzia a metade. Encontrou o artigo 611-B, conhece esse artigo, e ele diz o que não pode ser alterado por norma coletiva. Não pode ser reduzido. Então, essa alteração, ela é nula. O que você vai fazer? Vai abrir o tópico das diferenças do FGTS. Só tome cuidado, 4% já eram depositados. Você não quer 8%, você quer outros 4%. Você só quer as diferenças. Fato, abre o primeiro parágrafo. No curso do contrato, o empregador depositava apenas 4% do valor da remuneração do reclamante a título de FGTS, pois havia acordo coletivo de trabalho autorizando o recolhimento de apenas a metade. Da onde você tirou esse parágrafo? Da proposta? Lindo! Agora vem o fundamento. Nos termos do artigo 611-B, inciso 3º. Vê se fica bom a redação. É ilícita e, portanto, só tem que saber que daí é nula. A cláusula é ilícita, como disse o artigo. Dessa maneira, você sabe que é nula a cláusula do acordo coletivo, que implique a redução do valor dos depósitos mensais do FGTS. É nula essa cláusula. Reduziu por quê? Porque, ressalto que o artigo 15 da Lei 8.036 de 90 determina que os depósitos do FGTS devem ser de 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador no mês anterior. É isso aí. Fato, fundamento, faz o pedido. Diante do exposto requer, sempre assim. Diante do exposto requer
A declaração de nulidade dessa cláusula do acordo coletivo de trabalho que determina a redução dos depósitos do FGTS e a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais. Acabou, pessoal, acabou. E agora? Agora você tem que pedir honorários advocatícios. Aqui no mérito, nós vamos pedir justiça gratuita e vamos pedir honorários advocatícios. Quando que é devida a justiça gratuita? Então, você pode ir lá no seu caderno abrir um tópico. Está previsto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Na verdade, parágrafos 3º e 4º da CLT. Você pede a justiça gratuita para o empregado e, quando for o caso, para o empregador. Quando? Quando o empregado receber salário igual ou inferior a 40% do teto do INSS, 2.300 e pouco, muito baixo, 40% do teto. Ou então quando ele declarar que ganha mais, mas que não tem condições de arcar com as despesas do processo. E o empregador? Para o empregador, a palavra é comprovar. Para o empregador, não há presunção de pobreza. Ele tem condições de contratar uma outra pessoa para trabalhar a seu favor. Logo, para ele fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ele vai ter que comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. O empregado não, ele pode declarar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Ok? Aí, você vai fazer o pedido de justiça gratuita sempre? Não. Você vai fazer o pedido de justiça gratuita quando? Quando você tiver informações na proposta. Eu não sei se nesse caso o empregado conseguiu um emprego, se ele está desempregado, se ele tem outras fontes de renda. Ele tem que hoje, no momento da propositura da ação, receber salário igual ou inferior a 40% do teto. Não é lá do tempo em que ele trabalhava, é hoje, ele pode pagar as custas hoje. Hoje, essa é a situação que você tem que observar. A situação econômica dele no momento da propositura da ação. Ok? E aí você vai fazer o pedido quando? Quando você estiver diante desses dados. O examinador falar que ele recebe hoje tal salário, ou não recebe nada, está desempregado, ou está passando por dificuldades financeiras. Aí sim você abre o tópico da gratuidade da justiça. Muito curto. Tópico é para dizer que o empregado encontra-se desempregado e, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º, quando o empregado recebe salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, que se requer. Bem curtinho, porque aqui é muito simples mesmo. E aí, o outro tópico que você vai ter que colocar sempre é o de honorários advocatícios. Você sempre vai pedir honorários. Nos termos do artigo 791-A da CLT, sempre honorários, que serão fixados em razão da mera sucumbência entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Nós vamos sempre pedir o máximo. Então, honorários advocatícios sempre estarão no nosso mérito. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor que resultar da liquidação, nos termos do artigo 791-A da CLT. Acabou, gente, acabou o mérito. Agora você vai fazer o quê? Finalizar, é muito rápido. Vai repetir os pedidos, 2, coloca em letra maiúscula pedidos, e vai dizer, diante do exposto requer. E vai repetir sucintamente cada um dos pedidos que nós formulamos nessa peça. Pronto, simples. E aí vem o último, requerimentos finais. Diante do exposto requer. Aqui eu quero que você guarde. Você requer a notificação. Você requer a produção de provas, notificação, produção de provas e a procedência dos pedidos, com a condenação da reclamada nas verbas postuladas, acrescidas de juros e correção monetária. Notificação, produção de provas, a produção de todos os meios de provas em direito admitidas e a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada nas verbas pleiteadas, está vendo aqui? Acrescidas de juros e correção monetária. Agora, atribui-se a causa o valor de, deixa o R cifrão, não vai fazer as contas, a não ser que você já saiba fazer contas, correspondente à somatória dos valores dos pedidos.
E acabou, minha gente. Agora finaliza que é para dar sorte nesses termos: pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Bem assim, ó, se você colocar um número de OAB aqui ou um nome aqui, você vai identificar a sua prova. Não faça isso. Escreva só advogado, OAB, número. E local e data, escreva bem assim mesmo. Local e data. Só. Finaliza a sua peça desejando que você faça o melhor caminho possível nessa trajetória. Que você eleja-se como a água, que você absorva o conhecimento, que seu caminho seja leve, gente, o que vale é o caminho. E que você saiba que cada esforço aqui vai valer muito a pena. Porque você pode ter muitas alegrias, muitas na vida, e vai ter muitas. Mas nada vai se comparar a ver o seu nome na lista dos aprovados. Essa você nunca vai esquecer. Desejo a você um caminho de luz e que você saiba, lembre-se sempre dessa frase, lembre-se que ela é sua, desse trecho dessa música, do Roupa Nova, que me lembra tanto vocês. Quando chegar no final, você poderá dizer, você poderá estufar o peito e dizer: as pessoas se convencem de que a sorte me ajudou, mas plantei cada semente que meu coração desejou. Hoje a semente que está aí é passar nessa prova da OAB. Então venha, plante. Vamos plantar juntos cada semente que seu coração desejou. Um belo caminho para vocês. Até a nossa próxima aula. Já vamos fazer a nossa segunda peça. Refaça essa aqui. Refaça, você vai sentir. Já vai começar. Refaço como? Só o último detalhe, vai explodir o bloco, pessoal, mais rapidinho. Refaz como? Primeiro você copia. Aí você vê se você já aprendeu. O próximo tópico você tenta não copiar. No outro tópico, quando você menos esperar, você vai estar fazendo sozinho. Primeiro você pensa: como que eu faço o endereçamento? Não lembro. Olha, copia. Da próxima vez, você já não vai copiar. Qualificação. O que você lembra? Não lembra de tudo? Copia. Aqui, eu só quero que você raciocine, porque tudo na peça tem uma lógica, na nossa peça. O fato é cópia da proposta. Então, eu tento copiar da proposta. Não vai ficar exatamente igual, é apoiado na proposta. Não consegui? Copio. O fundamento é apoiado no artigo. Copio, mas olhando para o artigo para ver como você vai fazer. Tudo bem? Ariana, minha CLT não chegou. Não tem problema. Abre no site do Planalto e vai treinando. Vai, minha gente. Vai trilhando o seu caminho como a água. Um beijo bem grande, um abraço bem apertado da gente aqui para você. E até amanhã. Até a próxima aula. Tchau, tchau.